porque Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração. Aleluia. E a palavra dele nós precisamos dar ouvido. Aleluia. Abra as vossas Bíblias, em nome de Jesus Cristo, no Evangelho do Dr. Lucas, do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 14. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25, será a palavra desta noite para o meu e para o teu coração, para a construção da nossa vida espiritual. Aleluia, porque o Senhor, Ele nos instrui, nos capacita, nos prepara, porque a caminhada é longa. Amém, igreja? Aleluias. Que diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma casa, aleluias, edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que indo à guerra e a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar o conselho sobre si, sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, aleluia. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede, aleluia, condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem e não pode, aleluia, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se, aleluia, com que se adubará, nem presta para a terra, nem para o monturo, lança fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluias, essa palavra para a instrução da minha e da tua vida, aleluias. O Senhor Jesus Cristo, Ele é preocupado, aleluia, com a edificação da tua igreja, aleluia, porque muitos cristãos já haviam naquele tempo quando Jesus veio, porém a diferença, aleluia, é que eles não edificavam as suas vidas para com Deus. Então não é só estar na casa, não é só conhecer a palavra, não é só pregar a palavra, não é só ensinar a palavra, mas há uma construção para a minha e para a tua vida, aleluia. E esta construção, aleluia, primeira ordem que Jesus dá para os teus discípulos: se eles, aleluia, se quiserem a mim, aleluia, ele disse: negue a si mesmo. E como eu e você vai negar nós mesmos? Aleluia. Jesus não estava dizendo, aleluia, de coisas físicas para o espiritual, mas ele estava nos dizendo que as coisas que nós precisamos abandonar, elas estão no superior. Aleluia. Porque a edificação da vida do homem e da mulher com Cristo, ela não começa na igreja, ela começa dentro do crente. Aleluia, porque a palavra ela não trabalha fora, a palavra trabalha dentro. Aleluia, a palavra que nós ouvimos, se apenas ouvir
ouvirmos a palavra e não termos ouvido, vai ficar como o profeta Isaías disse: certamente eles ouvem com um ouvido, aleluia, certamente ele vê com os olhos, aleluia, mas porém não deixa chegar no teu coração para que seja convertido e o Senhor o sai do teu pecado. Então, igreja, a palavra ela precisa nos curar, é dentro, aleluia. Se nós temos uma inflamação no nosso interior, aleluia, se nós tomarmos um medicamento, se passarmos tomando medicamento na pele, ela não pode sarar o que está no interior. Mas quando a gente bebe, aleluia, este medicamento, este antibiótico, ele vai chegar onde está a inflamação, onde está aquela ferida, para que seja cicatrizada, aleluia. E Jesus, a palavra de Deus, ela é assim, ela é um antibiótico que cura nossas enfermidades interior, aleluia. E Jesus, preocupado com isso, aleluia, ele começa a dizer que nós precisamos negar, aleluia, negue a si mesmo. Como nós nos nega, nós rejeitamos as nossas vontades. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, muitas pessoas dizem: mas eu não bebo mais, eu não fumo, eu não vou na festa dele. Isso aí só é o começo. Existe tanta coisa na vida do crente, tanta vida, aleluia, tantas coisas na vida do homem e da mulher para ser rejeitado, que nós não imaginamos como nós temos que lutar com nós mesmos. Porque, igreja, nós adquirimos, tomamos posse, aleluia, e guardamos no nosso conchegado, que é o coração, tanta hipocrisia, tanta sujeira, tanto engano, tanta falsidade, tanta mentira, que isso, aleluia, impede o brilho do Espírito Santo aparecer nas nossas vidas, aleluia. Por isso Jesus, ele tinha uma preocupação, era cuidar do interior do crente, aleluia, porque os crentes naquela época já tinham veste de crente, já era visto, apreciado como crente. Mas Jesus vai dizer que isto não era importante a aparência, mas sim o que tu tem no teu coração. O tesouro é bom ou o tesouro é ruim? Do que tu tens tirado do teu tesouro, do teu coração? Então Jesus viu que eles não tinham coisa boa. Aleluia, Jesus não quer o crente de aparência. Por isso ele diz: rejeita tudo que está impregnado no teu coração, rejeita tudo que está na tua vida, que te impede você caminhar com Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus Cristo caminhando, aleluia, chega um dos discípulos e diz: mestre, deixa eu ir primeiro enterrar o meu pai, aleluia, depois eu volto. Jesus disse: deixa que os corpos enterrem os mortos, e se querem a mim, venha, aleluia. Porque a igreja, aleluia, muitas vezes a gente quer ir com Jesus, mas queremos solucionar problemas mortos, queremos solucionar problemas, aleluia, que vai nos impedir na caminhada. Então Jesus disse: deixa lá. Quem está morto, morre com as coisas mortas, mas quem está vivo, aleluia, busca viver, aleluia, esta vida, aleluia. Então Jesus disse para aquele homem que ele não podia voltar se ele quisesse andar, aleluia, com ele, aleluia. Vem outro e diz: eu vou despedir dos meus pais, aleluia, da minha família eu volto. E Jesus, conhecendo o coração do homem, Jesus sabia se ele fosse, ele não voltava. Então o Senhor diz: quem é digno de andar comigo, aleluia, não pode olhar para trás. Igreja, nós estamos vivendo um tempo onde o crente está, onde o crente vive e não vive, aleluia, porque o crente, muitos crentes encontraram uma facilidade de ser crente, e para nós ser cegos é diferente de ser crente. Crente todo mundo pode ser, mas cego é quem segue. Quem tem compromisso com Deus, e para ter compromisso com Deus é poucos, porque busca facilidade
posso orar assim, eu posso viver assim. Aquela não vou, porque aquela tem doutrina assim. Aquela não vou, porque aquela não pode isso, não pode aquilo. Então eu vou para aquela, porque a facilidade de viver o mundo, e o mundo manter-se dentro, vivo, do crente enganado, ele acha que serve a Deus. Mas Jesus está dizendo que eu e você precisa aborrecer a nós mesmos. Quando Jesus disse aborrecer mãe, pai, filho, irmão, irmã, Jesus estava dizendo porque uma casa tem uma família. Muitas vezes os jovens, aleluias, o pai e a mãe é crente, é servos, mas ele não quer ser mais. Ele tem a rebeldia, ele quer seguir o teu próprio caminho. Vai ter um confronto dentro de casa, vai ter a divisão dentro de casa. Então, mas eles não vão deixar de servir a Deus porque o filho não quer servir, porque a filha não quer servir. Aleluia! Então eles vão ter aborrecimento. Eles vão aborrecer tanto a alma deles, como aqueles que não querem servir vão estar aborrecidos. Aleluia! A mesma coisa de casa que tem pai e mãe que não são crentes, mas tem jovem, a jovem que é crente, e às vezes eles, para permanecer na presença do Senhor, eles aborrecem porque os pais, porque eles querem permanecer, mas o pai e a mãe que tem uma vida mundana não vai se agradar quando ouvir ele cantando dentro de casa, quando ouvir ele falando da palavra. Sabe por quê? Ele confronto ao mundo espiritual em volta, bom, mas também perverso. Aleluia, então tem que ser sois. Aleluia, mas a palavra do Senhor, ele vai dizer que é preciso aborrecer. Mas o que importa é que não sirva. O que importa é que você rejeita tudo para servir ao Senhor. Tem casa que tem apenas o marido que é cristão, mas a esposa não é. A esposa segue uma vida mundana. Aleluia, mas Jesus disse, aleluia, tu precisa aborrecer ela, porque tu precisa orar, tu precisa permanecer. Aleluia, o Senhor, ele vai dizer que tem aborrecimento, tem divisão, tem problema, tem aflição, porque se ele quiser manter a presença e tentar resgatar ela, ou vice-versa, vai ter que permanecer na presença e lutando contra o mal, e lutando contra aquele problema dentro da tua casa. Então Jesus diz, para seguir a mim, tu vai ter aborrecimento. Você precisa vencer isso. Aleluia. E muitas das vezes o crente sabe disso e diz, faz campanha na minha casa, ora para não sei quem, ora para não sei quem. Ei, crente, tu está passando por uma provação. Se tu for fiel, tu vai vencer. Ainda ganha ele, ainda ganha ela, ainda ganha eles, ainda ganha a mãe, ganha pai. Aleluia, porque está sendo fiel. Aleluia, para seguir Jesus, ele está dizendo, não vai ter só calmaria, não vai ter só mudança, você não vai ter só o melhor, mas você vai ter aborrecimento, tu vai ter aflição, tu vai ter problema, aleluia, que vai te, aleluia, acalpelar sobre a tua vida. Aleluia. E o crente muitas vezes quando vem com as pequenas, pronto, o crente já, peraí, eu não estou entendendo. Eu vou para a igreja, eu oro, jejum, porque é isso. É preciso nós ser aprovados. E como nós vamos ser aprovados servindo Jesus, se nós estiver em volta de nós só as coisas boas? Nós seguiremos uma vida sem oração, sem jejum, sem palavra, segundo a nossa carnalidade, longe do Senhor. Mas ele disse, precisa ter aborrecimento, vai haver aborrecimento. Por isso ele disse, eu vim para colocar um contra o outro, mas é justamente nessa situação, igreja, e nós vivemos em nosso meio esta situação, aleluia, que o crente estão vivendo, famílias estão vivendo, e muitas não estão suportando, aleluia, e estão vivendo afastado, famílias estão sendo separadas, aleluia, porque filho não quer ouvir mãe, não quer ouvir pai, está sendo arrastado na prostituição, está sendo levado para o mundo do tráfico, aleluia, para o mundo da criminalidade, está perdendo as suas vidas, aleluia. E nós muitas vezes podemos pensar, mas espera aí, não tinha uma mãe orando,
aprovado, sim, porque morreu, mas está na presença. Aleluia, o filho foi tirado, mas está ali adorando, está ali servindo. O crente foi aprovado, mas foi aprovado para seguir Cristo. Isso é privilégio para quem está sendo levantado na terra pelo Senhor, sendo aprovado. Agora aqueles que dizem assim, Deus deixou, então não vou sair da presença, ele não é aprovado. Aleluia, não que Deus deixasse, aleluia, mas a escolha. E aquele que escolhe, olha para mim, olha para onde. Aleluia, por isso, igreja, para servir Jesus, precisamos nos aborrecer até nós mesmos. E Jesus, ele deixa claro, aleluia, e ainda também, até a sua própria vida. Quantos crentes não querem aborrecer a vida? Tem crente que não jejua mais. Tem crente que não quer perder o tempo. Aleluia, para ele é perder, mas é ganhar tempo com Deus lendo a Bíblia. Quantos têm suas Bíblias lá cheias com essa? Pega para mim, para a igreja. No século 21 há um mundo que as pessoas estão desprovidas de conhecimento da Bíblia. Só escuta da palavra e pregação, mas não tem desejo de alimentar a tua alma, de viver tua vida com Deus. Aleluia, eles não conseguem aborrecer a tua alma e dizer, não, eu não vou comer tal coisa, eu vou abandonar estas coisas, para mim ter o meu momento com Deus. Ah não consigo, eu não consigo ficar com fome, ficar sem beber. Isso aí não dá para mim não. Vai me trazer problema nos rins. Tem crente que dá, tem pessoas que dá problema no rins, sem nem fazer jejum. Bebe água todo dia, às vezes não para. Mas quando você está fazendo ali com Jesus o teu propósito, tu não vai morrer, tu vai viver. Ainda se de enfermidade, ele te cura. Aleluia, porque o Senhor, aqueles que o buscam, ele disse, acha. Os que pedem, ele disse, recebe. Os que batem, a porta se abre. Ele não está falando da terra, mas ele está falando do céu. Se nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos achar. Aleluia, se nós pedir ele disse, nós recebe. Jesus diz, tudo que pedires em oração, e vós não duvidar, ele diz, receberá. Então a porta do céu precisa abrir para os crentes do século 21. Aleluia, porque Deus é o mesmo de ontem e eternamente, mas ele disse, aborrece a tua carne, aborrece a tua vida, mas seja para me servir. Quantos crentes têm pagado o preço aqui? Não para vir para a igreja, mas para ir para o céu. Quantos crentes aqui têm feito isso? Pagado o preço para ir para a glória. Porque eu e você se prepara para ir ao mercado, se prepara para ir a algum lugar, aleluia, se prepara para ir ao trabalho, se prepara para ir ao culto, mas paga preço para ser salvo. É para Deus. E Jesus está falando de salvação. Ele disse, são muitos chamados e poucos escolhidos. Ele chama todos. As igrejas, muitas igrejas, na face da terra. Mas para ser salvo, são poucos que estão no meio. Mas o Senhor queria salvar todos? Sim. Mas o desejo do crente de querer ser salvo? Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja. Aleluia. Jesus disse que depois que nós rejeitarmos, aleluia, e entender que há uma vida com Ele, aleluia, aborrecer a nós mesmos, desejarmos a presença dEle e caminhar com Ele, Ele agora vai trazer, aleluia, uma parábola para mim e para você, aleluia, a respeito da edificação, porque Jesus viu que os crentes não se preparavam para edificação. A gente pode se preparar para construir uma casa, para construir um templo, para construir alguma coisa. Mas Jesus, ele traz para mim e você entender que a vida espiritual, ela tem alicerce. Glória a Deus! Ela tem coluna. Ela tem parede que começa a levantar embaixo.
casa alicerçada, preparada, aleluia, a chuva pode cair, mas essa casa, aleluia, ela permanece de pé. Esta casa, aleluia, não cai água dentro. Esta casa, aleluia, todo mundo fica intacto. Ninguém fica apavorado, está com a goteira ali, está com uma coisa aqui, limpa a parede ali, tem uma chuva de pintar, porque está cheio de morto. Não, igreja. A casa bem alicerçada, Jesus disse, quem vai construir uma casa, ele diz, primeira coisa que o crente tem que fazer para edificar a sua vida. Ele disse, para, analisa, toma conta. Quando tu começar a tomar conta, o que vai precisar, o que está faltando, aleluia, suprir todas essas necessidades. Ele disse, agora coloca o primeiro alicerce. E qual é o primeiro alicerce? Obediência. Aleluia, o segundo, aleluia, palavra. Aleluia, terceiro, jejum. Aleluia, quarto, oração. Aleluia, sabe por que, igreja? Se você não tem, aleluia, obediência, se você não tem, aleluia, a palavra, se você não tem jejum, se tu não tem vida de oração, se você não tem vida de vigilância, você não tem como preparar a tua casa. Jesus estava dizendo para eles, quem vai construir e edificar é preciso tomar contas. Para eles alicerçar. Ele disse, porque certamente, se não fizer isso, vai deixar pela metade. E quando deixar pela metade, aqueles que vão passar, eles vão se levantar, eles vão apontar. Aleluia, Jesus disse, aleluia, para que estivéssemos atentos, para que nós não envergonhasse o evangelho trazendo escândalo. Quantos não têm trazido escândalo? Qualquer um que ficou, aleluia, a tua vida espiritual completa e deixou pela metade. Aí apontou, olha o missionário, olha a missionária, olha o pastor, olha o diácono, olha a diaconisa, olha o apóstolo, olha aquele que fizeram isso e isso, olha o escândalo, olha a traição, olha como estão na prostituição, olha quem foi preso, a isso e aquilo, aquele que cumpre não paga, olha como é que a vida. Jesus disse, por que não tomou as contas primeiro para edificar uma casa, para que ninguém apontasse, aleluia, e dissesse sobre ti? Aí ele disse, deixou claro, que eles iam dizer, aquele homem começou a construir e não terminou. Isso ele está dizendo escândalo. E no século XXI que a gente mais tem, no meio da igreja, escândalo. Está sendo uma coisa que Jesus disse, multiplicar a iniquidade, uma coisa que vocês criariam. Mas não era um para os outros, era para com a palavra. As pessoas não têm mais respeito com a palavra de Deus. As pessoas, tem muitos que não têm mais reverência à palavra do Senhor. E estão vivendo de aparência, não tem uma vida edificada, aleluia, para ser exemplo, para o pecador que está do lado de fora, para o ímpio que está lá e olhar e dizer, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, olha aquela congregação, eu quero estar no meio daquele povo para adorar o Senhor. Mas Jesus está dizendo, aleluia, que serão aquele que não edifica a tua casa direito, vai ser escandalizado. E o que nós mais temos visto? Escândalo. Você chega para o ímpio, tem ímpio que diz, Deus me livra de ser crente. O pastor fulano de tal, assim, só chega o pior. O Senhor disse que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. Nós temos, aleluia, pessoas que nos vê todo dia. Aleluia, temos potestade, principado, espiritual da maldade que nos vê todo dia. Satanás todo dia, aleluia, nos rodeia e busca, aleluia, nos acusar. E ainda o povo esquece de edificar, e ainda tem um povo que apunta para envergonhar a palavra do Senhor. É verdade. E Jesus disse na tua palavra, aleluia, que este trabalho era necessário, igreja. Eu e você
conta. Notar o que precisa. Será que você tem feito isso na tua vida? Será que tem analisado como tu tem servido? Como tu tem buscado o reino do céu? Ou como tu tem buscado a igreja? Aleluia. Porque tem muitos que conhecem o caminho da igreja, mas não sabem o caminho do céu. E a preocupação de Jesus aqui era alicerçar o crente para o céu. E a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti. E Jesus vai dizer outra. Jesus vai dizer, igual o rei que vai para a guerra, aleluia, e não toma primeiro conta a saber, conselho, aleluia, extraíram 10 para vencer 20 mil. Você vai com 10 mil, você vai querer vencer 20. Ele disse, mas se tomar o conselho, você vai no teu inimigo, aquilo antes que ele se aproxima e pede paz. Ele disse antes que você já sabe que o teu inimigo está se levantando. Tu sabe que você é minoria e ele é maioria. Aleluia, nós não somos fortes por causa de Jesus, mas Jesus está dizendo, eles são maioria, então o que tu vai fazer? Ainda quando eles estão longe, Jesus disse, envia, aleluia, pessoa até lá, pede condições de paz, busca paz. A palavra de Deus diz, buscais a paz, aleluia, e seguir com todos, aleluia. E tem crente que está batendo testa a testa com crente, tem crente que está trocando palavras com palavra, para lá, para cá, aleluia, está vivendo uma vida, aleluia, de engano. Mas Jesus disse, toma primeiro o conceito, tu é minoria, é 10, esse 20 mil, porque não é só pessoa de trevas. Então, se você, a palavra de Deus vai dizer uma palavra branda, ele vai dizer, aquieta-vos. Então Jesus está dizendo, você não vai se levantar porque tu tem 10 mil, esse 20. Vai fazer conserto com o teu irmão, vai fazer conserto com a tua irmã, faz conserto com o teu vizinho, aleluia, busca paz uns com os outros, ainda que eles estão longe, porque quando chegar aqui perto, todos já estão em paz. Aleluia, Jesus está dizendo, igreja, ele vai repetir mais uma vez e dizer, assim pois qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Aleluia, bom é o sal, mas se o sal degenerar, aleluia, como que se há de alugar? Ou ele disse para que nada mais, para nada presta. Aleluia, amada igreja do Senhor, Jesus está dizendo para mim e para ti, depois de conhecer a palavra, resolvermos nossas vidas, mantermos no caminho dele, alicerçar as nossas vidas, manter a paz com todos, ele está dizendo para mim e para ti, só assim depois de despir de tudo isto de errado, agora tu é meu discípulo. Então ninguém é discípulo de Jesus se não andar segundo a palavra dele. Ainda que nós estejamos na igreja, mas ele diz, só é meu discípulo quem deixar tudo e tomar a tua cruz e o seguir. Ou seja, eu e você tem salvação. Ele disse para mim e você tomar isso como posse. Antigamente a cruz era a condenação, era o pecado, mas a palavra de Deus diz que Jesus ele levou todas as nossas dores, enfermidades e nosso pecado, ele perdoou. A cruz para nós agora é salvação e não condenação. Ele disse agora, toma ela e me segue, mas serão meu discípulo quem deixar tudo. Então olha como está na tua vida para o céu. Para a igreja eu e vocês são feitos, mas são maravilhosos. Para a igreja, mas e para o céu? Será que nós estamos prontos para o céu? Será que nós estamos prontos para o reino de Deus? Essa é a pergunta para mim e para ti. Será que as nossas vidas estão alicerçadas, aleluia, para a glória? Será que eu e você deixou um mundo lá fora para viver segundo as nossas vontades na igreja? Aleluia.
nossas vidas, aleluia, elas estão sendo preparadas para eu e você subir para o céu? Será que você está se preparando para quando lhe cessar teu fôlego de vida, tu dizer, eu sei para onde é que eu vou? Paulo vai dizer, aleluia, na tua palavra em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 24, Paulo vai dizer que muitos se correm. Ele vai dizer no campo, aleluia, mas apenas um. Ele vai dizer o que é o troféu. Porque eles correm por coisas, aleluia, ele disse corruptível, pela coroa corruptível, que pode ser corrompida, que pode ser influenciada, aleluia, mas ele disse, mas nós não, nós buscamos e combatemos o combate, ele vai dizer, pela coroa, aleluia, incorruptível. Ela não se quebra, ela não se corrompe, ela não se vende, aleluia. Ele vai dizer que por essa nós lutamos, e ele vai deixar claro para mim e para ti: muitos se abstêm de muitas coisas para adquirir mais coisas da terra, mas nós precisamos se abster das coisas da terra para adquirir as coisas do céu, aleluia. Ele vai nos dizer mais, igreja: o corpo dele, ele julgou o próprio corpo dele. Porque ele disse que ele não combateu um combate em vão, como no ar. Mas ele disse que ele combateu, aleluia, um combate certo. Aleluia, a palavra do Senhor, ele vai dizer, porque pregando ele a palavra para os outros ser salvo, para diante de Deus, ele disse para mim não ser condenado. Então, igreja, não adianta eu e você pregar para os outros ser condenado, mas eu e você precisa ser salvo. Preocupar-se com as almas, mas preocupar com as nossas almas. Aleluia. Paulo vai nos dizer em 2 Timóteo, no capítulo 4, 7. Ele vai dizer, eu combati o bom combate, aleluia, fiz uma boa carreira e guardei a fé. Ele disse mais que a coroa, aleluia, estava com Jesus para ele receber, e ele estava preparado. Ele tinha certeza para onde ele ia e quem ia dar esse galardão para ele, quem lhe deu essa salvação para ele. E ele ainda disse: ele também tem coroa para dar, não só para mim, mas para todos que seguem a palavra do Senhor, para todos que combatem para vencer o Cristo. Aleluia. O combate de Paulo foi lutar para pregar a palavra e salvar a alma. A carreira dele foi manter-se fiel a Deus até o fim. Aleluia. Mas ele almejava ao céu, por isso ele guardou a fé. Então faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus Cristo. E não deixa perder tempo na igreja, mas entrega todo o seu tempo aos caminhos do Senhor. E tu e tua casa será salvo, porque Jesus, ele pode salvar. Aleluia. A tua vida e a tua família, se crer e ter uma vida verdadeira com ele. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.